mais de 100 mil habitantes, a cidade de Patos, no sertão da Paraíba, é uma das mais importantes em termos socioeconômicos do estado. A Morada do Sol, como é conhecida por aqui, tem a 4ª maior população da Paraíba e a 32ª com maior área territorial do estado. Aqui também encontramos uma população de apaixonados por futebol. 2 equipes comandam os torcedores da região. De um lado, o Sport de Patos, do outro, o Nacional. Só que há quase 3 anos eles não se encontravam no estádio José Cavalcante. Sendo assim, as filas foram logo se formando, sem nenhuma confusão. Um exemplo hoje em dia. Um ou outro, qualquer um de nós que ganhar, esteja em casa com tanto amor e felicidade que o sertão tem para os 2 times de casa. O que é na paz, graças a Deus, é que a gente se respeita, torcida do Nacional e torcida do Sport, é como eu estou falando, espero que os 2 times dentro de campo façam um grande espetáculo e um grande jogo, né? O pessoal gosta de futebol, existe aquela rivalidade no bom sentido entre os dois times, isso movimenta a cidade e espero hoje que o torcedor realmente venha a campo, prestigie, porque a torcida em campo, comprando seu ingresso, ajuda os times a manter o seu elenco, a cobrir as suas despesas. Mas apesar de ser um dos clássicos mais tradicionais do futebol paraibano, o momento era de alegria por um lado e tristeza por outro. Por conta de uma licença das equipes, o Canário do Sertão e o Patinho Terror estavam se confrontando pela 2ª divisão. Uma ducha de água fria para quem já era acostumado a cobrir as partidas na divisão de elite. Foi uma tragédia, né? Para a gente que faz imprensa esportiva, para quem trabalha com a coisa, para o torcedor que ficou sem o futebol profissional, que teve que acompanhar pela televisão os clubes do sul, do sudeste, alguns do nordeste, mas do sul e sudeste do país, e ficar sem um domingo à tarde aqui no JC, sem aquela gracinha aquele gracejo de brincar com seu rival durante toda a semana. A gente tratou isso realmente como uma tragédia, porque o que esse pessoal, que esse público estaria fazendo nesse exato momento se não tivesse, né, um futebol, um lazer para assistir, para vir, para comparecer, para incentivar os seus times. Até mesmo o representante da Federação Paraibana de Futebol reconheceu o quanto que era difícil para os considerados grandes clubes do estado jogarem no JC pela 1ª divisão. Se você observar direitinho, os 3 grandes clubes, 13, Botafogo e Campinense, quando vinham jogar em Patos, certamente era um problema. Aqui e acolá se perdia jogo, se perdia ponto, e isso refletia no final da competição. Daí a importância do futebol de Patos. Com quase 10 anos no quadro de arbitragem da Paraíba, essa era a primeira vez que Renan Roberto tinha a oportunidade de comandar um clássico na cidade de Patos. Acho que ainda dá um friozinho, né? Acho que tanto o jogador como o árbitro de futebol, se não tiver o friozinho, ele não está tendo a verdadeira emoção de participar de um grande clássico como esse. Esse também era o primeiro clássico para o técnico do Nacional, Jason Vieira, que aposta em um melhor planejamento para que as 2 equipes possam voltar com mais força à 1ª divisão paraibana. Quando o Nacional, né, pediu também para não participar, o Sport também, por dificuldade financeira, a gente entende. Agora é preciso, né, como eu acabei de falar para você, eles se planejarem melhor, né, poder se elaborar melhor. Que com certeza o futebol paraibano se torna muito mais forte com essas equipes disputando uma 1ª divisão. Já o ex-jogador Lima lamentou ver os times nessa situação. Ele atuou 5 temporadas pelo Nacional e 2 pelo Sport. E destacou a força da torcida patoense para vê-los novamente brigando por títulos. O Aldeone fala muito que queria ter essa torcida aqui em Souza, que comparece massa, e não tem. E os caras que tem ela e ficar de fora, mas eu acho que agora eles vão ficar atentos para isso, não vai sair mais, da onde eles não devem sair, que é da 1ª divisão. O resultado do primeiro clássico do ano na segundona resumiu bem o que é um clássico patoense. Truncado, sem gols, com casa cheia. Sendo assim, passar pelo Campeonato Paraibano da 2ª Divisão acaba sendo apenas um pequeno detalhe, em meio a tanta história envolvida. O derby, ele mexe com o brilho do torcedor, ele mexe com aquela pessoa que às vezes nem é muito ligada e diz: você torce por quem? Eu gosto do Nacional, eu queria que o Nacional vencesse. Movimenta toda a cidade. Não está muito mais ainda porque é na 2ª divisão. Se ambos voltarem o ano que vem, na semana do clássico e no dia do clássico, a cidade vai estar parada e tingida em 3 cores. O branco, que é dos 2, verde e vermelho. Na verdade, nós estamos disputando um clássico na 2ª, mas com 2 equipes da 1ª, sem sombra de dúvidas.